A história da Wishbox começou da vontade de empreender. O trabalho de exportação motivou os primos e há 12 anos a jornada começou. Eu e o Thiago somos primos e aos 22 anos mais ou menos, a gente teve uma conversa durante uma ceia de Natal, né, familiar, onde a gente queria empreender justamente para testar técnicas de gestão diferentes ligadas às pessoas, né, onde a gente trabalhava não tinha devido cuidado com pessoas como a gente gostaria que fosse. E por mais ou menos uns 2 anos nós montamos planos de negócios, principalmente negócios por afinidade, coisas que a gente gostava de fazer na época. A gente surfava, andava de skate, então a gente buscou algumas coisas referente a essas atividades, né? Nós dois trabalhávamos com importação, ele dentro de uma entidade de fomento aí para grandes indústrias, para as indústrias, né, de Santa Catarina. Eu trabalhava numa trade. Então, por isso a gente começou a olhar questões importados, né, que era o nosso background de conhecimento. 2 anos depois de várias tentativas de estudo de mercado, mas nenhuma que chamou a atenção que fosse dar muito certo, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a impressão 3D. Né? Isso veio muito no início. Na época, o Brasil tinha apenas máquinas industriais de grande porte, até por causa de patentes, né? Existiam as patentes por essas máquinas não são de hoje, elas começaram a ser inventadas as suas primeiras tecnologias em 1983, nós nem éramos nascidos, né? E ali por 2008 caiu algumas dessas patentes, começaram a surgir pequenas marcas no mercado, e em 2011 as máquinas começaram a ter um porte já industrial, vamos dizer assim, que pudesse ser colocado no mercado. E foi quando essa oportunidade caiu no nosso colo, né? A gente ficou bem feliz de ser os primeiros do Brasil a trazer essa tecnologia, porque naquela época ela era muito restrita para grandes indústrias. Então, eram grandes montadoras, ou a própria Embraer, que tinha essa tecnologia de manufatura aditiva. E por baratear bastante as máquinas, na queda dessa patente, a gente conseguiu entrar em pequenas e médias indústrias e democratizar essa tecnologia. Acho que o empreendedorismo assim, acontece na junção de duas coisas, né? De estar preparado, né? Querer muito aquilo, estar buscando, estar preparado, e uma oportunidade. E foi justamente o que aconteceu com a gente, né? Naquela ocasião. A gente já vinha buscando uma oportunidade de empreender há bastante tempo, somos primos, né? Como ele falou, temos a mesma idade. E a gente fez diversos planos de negócio, mas nenhum deles fechava a conta no final das contas, né? Até que daí o Rodrigo teve a oportunidade de conhecer via internet essa tecnologia de impressão 3D, a gente viu que era uma tecnologia incrível, né? Começou a pesquisar mais sobre aquilo e viu que existia de fato, aparentemente, uma grande oportunidade, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né? Esse nicho da tecnologia, que era máquinas mais compactas, acessíveis, não tinha nenhuma empresa que trabalhava com isso aqui no Brasil. Com o desenvolvimento da Wishbox, foi necessário buscar uma ferramenta que melhorasse a organização da empresa. E foi no projeto Startups SC do Sebrae de Santa Catarina que eles conheceram as OKRs. Lá no começo a gente já idealizou, né, ter uma empresa onde o colaborador fosse valorizado e onde ele tivesse oportunidade de explorar o seu máximo potencial. A gente sempre buscou fazer isso de forma empírica, a gente sempre também estudou muito, né, para desenvolver a parte de gestão da empresa. Alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de participar do Startup SC, que é um programa do Sebrae de aceleração de empresas. É uma mentoria em diversas áreas ao redor de cerca de 1 ano, né? Então a gente conheceu diversos temas, nos capacitou, e um desses temas foi a metodologia de OKRs, né? Objetivos e resultados-chave. O mentor na ocasião era o Georges, né, da Coblu, então ele foi o nosso mentor de OKRs lá no Startup SC e foi o nosso primeiro contato com essa metodologia. E já naquele final de semana a gente brilhou os olhos, né, para essa metodologia e falou, poxa, que coisa interessante, né? Tudo a ver com a Wishbox. Então aquele foi o nosso primeiro contato, né? Depois disso a gente passou a aplicar essa tecnologia na empresa. Como toda novidade, é necessário adaptação.
Rodrigo e Thiago precisaram de ajuda para trabalhar com a ferramenta. É uma metodologia que, em tese, ela é muito simples, a metodologia dos objetivos e resultados chaves, mas na prática tem algumas armadilhas. Não é tão fácil executar um planejamento com excelência ali de OKRs. E nisso o apoio da Coblue e da ferramenta foi essencial para que a gente conseguisse manter o rumo, né? Então, a ferramenta, o software da Coblue, nos ajuda a manter o planejamento dentro dos preceitos da metodologia, né? Ele ajuda muito que a gente não foque, por exemplo, num plano de ação. Lá dentro da ferramenta, ele já te orienta a buscar resultados chaves, indicadores. Então, mesmo que tu queira sair do prumo no planejamento, quando tu está utilizando a ferramenta, ele te ajuda a manter o foco nos objetivos e resultados chaves. Eu acho que isso foi essencial para a gente, né? O apoio da Coblue também, então eles têm a pessoa que é responsável pelo sucesso do cliente, que dá essa mentoria, dá o apoio para a gente na mudança de ciclo, ajuda a fazer uma revisão do ciclo que passou, e isso também ajuda. É uma validação que a gente tem, né? A gente, como empresário, muitas vezes se sente sozinho ali naquela, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo ou não esse planejamento? E aí tem um assessor lá que está olhando nossos ciclos e está dando alguma mentoria, ajuda muito, sem dúvidas, né? Depois de aplicar a metodologia, a empresa passou a atingir as metas estabelecidas semestralmente e os sócios puderam observar a evolução. O que mudou muito no quesito de planejamento, antes a gente fazia um planejamento mais tradicional, ou seja, a gente sentava ali entre final do ano e começo do ano e pensava o que a gente queria para a empresa ao longo do ano, criava as metas ali, criava algum plano de ação e aquilo ficava num planejamento para o ano, né? O que a gente aprendeu com a metodologia de OKRs, né, com a mentoria do Georges, que tem muito mais a ver com o ecossistema que a gente está inserido de empresas dinâmicas, de startups, é uma gestão muito mais ágil, né? Então hoje a gente faz esse planejamento em ciclos trimestrais, por exemplo, onde a gente vai ajustando o prumo da empresa de forma mais dinâmica, mais imediata, né? E é onde a gente tira um pouco o foco somente do plano de ação e das metas e a gente passa a pensar realmente o que é o mais importante para a empresa, né? O que nesse período que a gente está analisando é a principal coisa que tem que acontecer na empresa. E foi uma grande forma de eu e o Rodrigo conseguir também unificar os planejamentos dos setores num planejamento principal da empresa em prol de um bem maior, né? Em prol de um objetivo principal da empresa. Os OKRs, eles resolveram um problema bem sério entre eu e o Thiago. Eu tenho grandes dificuldades com planejamentos a longo prazo, a gente sempre conversou sobre isso. Então, todo final de ano a gente fazia o planejamento do ano seguinte, mas para mim não ficava muito claro, ficava muito distante. Eu gostava de planejamentos de curto prazo e quando a gente conheceu a metodologia, a gente acabou se ajustando porque ela une os dois planejamentos, né? Você vai fazer um objetivo geral para aquele ano da empresa, onde você quer colocar a empresa, qual é o destaque que ela tem que ter, e você vai dividir isso. A gente, por exemplo, faz aqui trimestralmente e dentro desse trimestre cada setor acaba criando pequenos objetivos, né? Objetivos menores que vão compactuar com o objetivo maior da empresa para aquele ano. Isso ficou mais fácil para mim, que não estava conseguindo trabalhar com esses objetivos anuais, né? Ficava muito perdido. E o Thiago, que já gostava mais da parte anual, então juntou tudo e deu muito certo. A busca por aperfeiçoamento constante faz parte do planejamento dos sócios, ainda mais quando se fala em tecnologia. No começo era só a ideia de comercializar um equipamento inovador, depois a gente viu que era muito mais que isso, né? Então hoje o grande diferencial da Wishbox hoje, é a consultoria e a assessoria que a gente agrega para as empresas, né? Então a gente não entrega só um equipamento, a gente faz todo um diagnóstico da situação da empresa, um mapeamento de processos, né? A gente faz um mapeamento de oportunidades dentro das indústrias, onde a impressão 3D vai poder entregar uma solução que gera redução de custo, que gera ganho de produtividade, né, que gera inovação. Então esse é o principal diferencial da Wishbox hoje, né? Hoje
nós temos mais de 3.500 clientes, a sua grande maioria é pequenas e médias indústrias. Temos muitas grandes indústrias como Heineken, Ambev, Coca-Cola, a Mars, que faz as pessoas não conhecem, mas faz o Twix, faz o M&M's. Trabalhamos também com Volvo, com a DAF Caminhões, estamos entrando na MAN também. Então, a gente está acostumado a trabalhar com todos os níveis de indústria, também com instituições de ensino e escritórios de desenvolvimento de produtos. Alguns dos principais valores aqui da Wishbox é foco no sucesso, né? Evolução e proximidade. E a gente busca traduzir isso nos nossos objetivos, né? E no nosso planejamento. Então, a gente percebe que o que nos dá mais resultado, no final das contas, é que o nosso cliente tenha grandes resultados, que ele tenha sucesso, que ele tenha uma alta taxa de satisfação. Isso, no decorrer do tempo, se traduz em benefícios para a nossa própria empresa, né? Então, é algo que está na nossa cultura e que a gente busca sempre ter como foco principal no nosso planejamento dos OKRs, né? Assim como os outros valores também, de evolução. Então, a cada trimestre, a gente busca evoluir a forma como é construído, ser mais assertivo, né? Ser mais pontual. E de proximidade também. Os OKRs, em geral, não são individuais, eles são de equipe, eles são da empresa. Então, está todo mundo trabalhando em prol daquele objetivo principal, né?